Então, agora eu chamo o professor Dr. Carlos Alberto Araújo, professor do Rio Grande, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para que assuma, então, os trabalhos. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Inicialmente, mais uma vez, parabenizar pela excelência que esse evento já está se configurando dentro do calendário da cirurgia torácica brasileira, né? Parabenizar você, Luiz Carlos, por essa incessante e importante atividade acadêmica junto à cirurgia torácica brasileira. Nessa primeira mesa, vamos tratar de câncer de pulmão, diagnóstico do câncer de pulmão. Ela vai se estender das 9 às 10h30, né? Eu, como coordenador, o primeiro comentador, Dr. Juliano Ribeiro, de São Paulo, o segundo, Fábio Távora, do Ceará, e o terceiro, o por demais conhecido patologista Rimarcos Gomes Ferreira. Das 9 às 9h15, a importância da radiologia intervencionista, com o doutor Juliano Ribeiro. Nós já podemos passar para a primeira apresentação. O doutor Juliano já está pronto. Bom dia a todos. Eu já estou pronto. Me ouvem bem? Muito bem, Juliano. Bom dia, seja bem-vindo. Vou fechar meu microfone para deixá-lo bem à vontade. Então, bom dia a todos. Obrigado, doutor Carlos, pela apresentação. Queria agradecer à comissão organizadora pelo convite, especialmente o doutor Fernando Westphal, aí, que é um grande parceiro. E eu sou de Natal também, viu, doutor Carlos? Apesar de ser de São Paulo, somos conterrâneos aí, tá? Eu atuo basicamente aqui em São Paulo, né? Eu trabalho no Hospital Albert Einstein e nos hospitais do DAS aqui em São Paulo, e tenho diversos colegas cirurgiões torácicos aí, e me interesso muito, apesar de fazer radiologia intervencionista geral, mas eu me interesso muito pela área de tórax e pulmão, tá? Então, a minha apresentação era sobre a importância da radiologia intervencionista. É um tema bem amplo, então eu tentei dar uma passada nesses 15 minutos, basicamente onde a gente atua. Então, a gente atua no tórax, tanto nas lesões pulmonares, quanto na pleura, no mediastino, na parede torácica, fazemos procedimentos vasculares, e eu vou comentar também sobre alguns procedimentos combinados que a gente faz, especialmente com a cirurgia. Em relação às lesões pulmonares, acho que a maioria dos senhores já tem bastante contato com a gente por causa das biópsias, né? Então, e eu queria mostrar aqui que eu coloquei ali lesões centrais e pequenas. Hoje, basicamente, a gente faz biópsia de qualquer lesão que apareça na tomografia visível. O tamanho e a localização praticamente não são impeditivos de que se faça uma biópsia percutânea. Ainda nas lesões pulmonares, a gente faz drenagem de abscessos, a gente faz marcação de lesões pré-operatórias, e a gente também atua no braço terapêutico com as ablações, em alguns casos específicos aí para abordagem de metástases e dos tumores primários. Então, eu vou fazer basicamente vai ser um ensaio pictórico aqui, eu vou demonstrar bastante caso para mostrar como que a gente atua e mostrar, assim, onde a gente pode ajudar em toda essa jornada do paciente da cirurgia torácica e da pneumologia. Esses nódulos pequenos, então, mesmo pequenos e centrais, como eu falei, a gente é uma biópsia mais trabalhosa, obviamente, mas ela é factível. Então, mesmo nódulos pequenos, como esse perilar à direita, a gente consegue um bom planejamento. Muitas vezes a gente tem que fazer, como nesse caso, a gente usou o broncocárdico, intubação seletiva. Casos com mais chance de hemoptise, a gente toma esse cuidado. Então, aqui a gente vê a agulha posicionada no nódulo, e aqui, frequentemente, a gente injeta o sangue autólogo do paciente no trajeto da biópsia para, assim, diminuir a chance de pneumotórax. Então, essa é uma prática bastante frequente nossa. Cada vez os nódulos são menores que a gente biopsia, então a gente está bastante habituado a esse tipo de situação.
Indo para a marcação das lesões pulmonares, esse também a gente já faz isso aí mais ou menos, fazia há bastante tempo, né? Usava aqueles marcadores de mama, né? Mas agora com o VATS e com o robô a gente melhorou um pouco essas técnicas de marcação. Esse aqui é um marcador que a gente até tem usado mais frequentemente, que chama Lungmark. Esse marcador, você vê esse pequeno nódulo no segmento mais posterior do lobo inferior esquerdo. Aqui o paciente já na posição da cirurgia, então foi uma marcação intraoperatória. Essa é uma sala híbrida que a gente tem, então a gente primeiro faz a marcação, coloca o fio, esse Lungmark, em que a ponta dele ela é espiralada, então ele não corre o risco nem de migrar para frente, como aqueles marcadores de mama faziam antigamente, quando atelectasiava o pulmão, e ele ainda facilita que você consegue tracionar um pouco, facilitando a colocação do grampeador, então é bem interessante, esse a gente tem feito bastante. No simpósio do ano passado, do qual eu participei também, eu mostrei diversas técnicas que a gente usa para essa marcação, foi uma apresentação mais voltada para esse tópico. E aqui a gente também atuando no braço terapêutico, né? Um paciente, um DPOC, de um paciente com 72 anos, um DPOC grave, em uso de O2 domiciliar, ele já tinha tratado 2 adenocarcinomas prévios com SBRT e teve uma falha na SBRT num terceiro adenocarcinoma, que é essa lesão no lobo inferior esquerdo, mais medial paravertebral praticamente, aqui o PET mostrando a captação. Aqui nas imagens centrais, a gente vê a posição do probe de ablação. Esse é um probe de ablação por micro-ondas. Temos diversas tecnologias de ablação hoje em dia. A gente tem radiofrequência, crioablação, micro-ondas, eletroporação irreversível, a nova que chegou esse ano. Né? Aqui a imagem logo após o procedimento. E aqui, num controle de 5 meses, a gente vê que a lesão normalmente cresce. Por que cresce? Porque, primeiro, a gente não tira a lesão, a gente faz um tratamento que engloba toda a lesão mais uma margem. Então, tem que ter muito cuidado na interpretação dessa tomografia de controle, porque, normalmente, se você compara com essa primeira tomografia aqui, a lesão cresceu. E o PET é muito importante para a gente ver que não tem nenhuma atividade metabólica nessa lesão, tem até um pouquinho de gás no interior dessa lesão, mostrando que já deva ter um componente necrótico junto. Então, esse é o aspecto que a gente vê normalmente numa ablação quando funciona bem. Né? A lesão cresce e não tem mais, e zera aquela captação do PET. Indo para a pleura, então eu vou passar onde nesses diversos segmentos que a gente atua no tórax, tá? Então, mostrando dessa maneira a atuação da radiologia intervencionista. A gente, na pleura, obviamente, a gente faz essas punções dos derrames pleurais não complicados, punções esvaziadoras, o manejo do derrame pleural, a gente também participa ativamente em algumas instituições, a drenagem, tanto no cenário de um derrame pleural loculado, que seria mais difícil para um manejo, ou drenar pneumotórax, e mesmo esses catéteres de longa permanência também, a gente acaba tendo experiência nesse tipo de implante. Na pleura também a gente é acionado para fazer biópsias de lesões focais, frequentemente, como esse caso, a gente muda um pouco as estratégias que a gente é chamado para fazer. Esse é um caso que a gente foi fazer uma biópsia dessa lesão no ápice esquerdo. Tinha uma lesão mal delimitada, junto com atelectasias no paramediastinal à esquerda desse mesmo segmento. E a biópsia seria dessa lesão e iria ser drenada essa pleura também. Mas a gente faz um ultrassom, a gente identifica alguns espessamentos pleurais focais que eram invisíveis à tomografia. Isso muda completamente nossa abordagem. A gente não aborda mais o pulmão, a gente aborda o espessamento pleural e a gente, frequentemente, com patologista em sala, então a gente também consegue ver se a coleta do material foi adequada e, se positivo, a gente até abre mão de biopsiar a lesão primária pulmonar e a gente fica praticamente num ponto de entrada só, a gente faz a biópsia da lesão pleural e a drenagem da pleura.
Mediastino, então as biópsias mediastinais, não só, também quero chamar a atenção, a gente biopsia grandes massas mediastinais, mas a gente acessa frequentemente esses linfonodos. E drenagem, eu destaco aí o nosso papel, que foi bastante relevante aí no cenário mais recente da Covid, né? Esse cenário foi relativamente comum na nossa prática, aí a gente vê pacientes com esse paciente um COVID grave, com pneumomediastino, pneumotórax, a gente vê enfisema subcutâneo, e a gente foi chamado para drenar, né? Então a gente drena não só o mediastino, drena a pleura também, e aqui a tomografia de controle 5 dias depois, um dreno pleural, mostrando uma expansão completa do pulmão, e o dreno mediastinal. Essas drenagens de pneumomediastino, elas realmente não melhoram como de bate-pronto, como ocorre no pneumotórax, né? Ela demora, mas mesmo assim, em pacientes que cursavam só com pneumomediastino, a presença do dreno já era um fator de melhora importante, uma melhora hemodinâmica significativa. Então, a gente fez bastante esse tipo de procedimento durante o pico da pandemia. No mediastino também, como falei, a gente acessa diversas cadeias linfonodais. Aqui, por exemplo, o linfonodo subcarinal. Essa biópsia a gente consegue fazer por um trajeto absolutamente extrapulmonar e extrapleural, né? Você vê que tem duas agulhas puncionadas aqui, posicionadas. Uma vai injetando soro e abrindo o caminho para a agulha da biópsia chegar até onde a gente deseja, né? Então, a gente consegue acessar essa região sem transfixar a pleura ou sem transfixar pulmão, tá? Então, linfonodos pré-vasculares também, a gente vê no atomo habitual, né, que é realizado em inspiração, o contato do mediastino com a parede torácica anterior é bem exíguo, né? Entretanto, quando a gente faz em expiração, ou o paciente está sedado, ou entubado até, a gente consegue que essa superfície de contato da gordura mediastinal com a parede anterior seja bem maior. E a gente ainda mexe com os decúbitos, indo para um lado ou para o outro, isso facilita os acessos. Obviamente, aqui a gente tem sempre cuidado com as torácicas internas, né, com os vasos mamários aqui, que são facilmente identificados na tomografia, mas esse é um acesso bem habitual para a gente também. Indo agora para a parede torácica, temos também as biópsias e as terapias para tratamento, aí a ablação da parede torácica. Recentemente, a gente teve também uma participação bastante relevante aí no tratamento do desmoide. A gente avançou bastante. O desmoide, a gente sabe que é um tumor complicado de se operar, de tratar, com muita recidiva. Então, a gente teve uma participação interessante também nesse cenário. Esse paciente é um paciente com SEC no pulmão esquerdo, que incorreu nessa metástase. A despeito do tratamento, houve uma leve progressão e exclusivamente nesse local foi-se optado por uma terapia local aqui e foi optado por fazer ablação. Aqui a gente usou a crioablação. Quando faz a crioablação, a gente vê esse halo preto durante o tratamento. Então, a gente consegue acompanhar exatamente onde está ocorrendo a ablação. A crioablação é a única que fornece essa informação durante o procedimento. A gente tinha algumas margens críticas aqui do pericárdio e mesmo a pele, para não incorrer em queimaduras de pele. E aqui esse procedimento a gente realizou dentro do próprio PET. Então, esse é o PET pré-tratamento e esse é um PET imediato pós-ablação. A gente já consegue acessar a resposta que a gente teve imediatamente. Eventualmente, se a gente sobrasse um pequeno foco aqui de doença, a gente volta no mesmo procedimento e faz mais uma sessão voltada para essa lesão residual. Indo para o lado vascular, eu destacaria aí a nossa atuação, principalmente no ensangramento, com as embolizações, tanto de artérias brônquicas como artérias intercostais, e tem também, a gente atua nos linfáticos. Vou mostrar um caso bem interessante que a gente teve o ano retrasado. Já teve 4 casos desses semelhantes desses linfáticos, que é bem interessante.
E a gente tem uma atuação no TEP, cada vez está melhor nossa atuação no TEP, está com a trombectomia, está melhorando os nossos devices para trombectomia, não só trombectomias, mas as trombólises por catéter. Esse é um caso também, outro caso COVID, um caso bastante dramático, mais um COVID grave, já com pneumodiastino, pneumotórax drenado à direita, efizema subcutâneo na parede torácica, e a gente vê aqui essa formação ovalada extrapulmonar nessa situação, ela era hiperdensa, né, sugerindo ser sangue, e quando a gente viu isso aí, a gente foi chamado para fazer uma punção dessa coleção. Na hora, a gente viu que era melhor fazer um estudo vascular antes de fazer essa punção. A gente desceu para a tomografia e a gente injetou o contraste, já viu que tinha sinais de sangramento ativo e aumentou bastante em pouco tempo esse grande hematoma. Então, a gente atuou nesse paciente com embolização de vários segmentos das artérias intercostais. Era um caso que estava sangrando de diversos níveis de artérias intercostais e mesmo numa artéria intercostal em diversos pontos diferentes. Então, teve muita coisa estranha que a gente viu nesse pico do COVID. Esse foi um caso bem emblemático também. E o que eu comentei com vocês, nossa atuação em casos de procedimentos linfáticos, esse paciente era um paciente jovem que tinha sido submetido a uma cirurgia cardíaca e, como complicação, saiu com um derrame pleural quiloso. Então, teve uma lesão no ducto torácico e uma drenagem já de longa permanência, já com quase 30 dias de derrame quiloso, que não respondeu às medidas clínicas. Então, a gente começa esse procedimento com uma linfografia. A linfografia, antigamente, ela era feita com punções no pé, né? Mas hoje em dia a gente funciona o linfonodo inguinal. A gente usa um contraste gorduroso, o lipiodol, que ele vai subindo pelo linfático. Então, é uma imagem que é incomum de a gente ver, né? Então, a gente faz a punção bilateral, aqui já subindo pelo retroperitônio. A gente vê tanto pela direita quanto pela esquerda, subindo esse contraste pela cisterna do quilo, né? E aqui a cisterna do quilo, você vê mais ou menos aqui no nível de L1, a gente vê esses pontinhos subindo. Esses pontinhos subindo é o contraste subindo aqui na cisterna do quilo. A gente faz uma punção dessa cisterna do quilo, sobe um fio-guia para acessar o ducto torácico. Nesse fio-guia a gente sobe um microcatéter e através desse microcatéter, aqui a gente já está onde seria quase a desembocadura do ducto torácico na subclávia. Então, a gente, com o catéter aqui, a gente injeta o contraste e a imagem que a gente tem é muito interessante, essa imagem do contraste indo para o espaço, extravasando por essa fístula que ficou, por essa lesão do ducto torácico, extravasando para o espaço pleural. Essa aqui é a imagem de controle pós todo o procedimento, em que a gente vê não tem mais o catéter aqui, tá? Isso tudo é material de embolização no ducto torácico e a gente observa que mesmo o material de embolização sai um pouco pela fístula, isso é o que é o esperado mesmo, então foi completamente selado. Essa paciente no dia seguinte já teve uma importante redução no derrame pleural que saía pelo dreno e tirou o dreno no terceiro dia após esse procedimento. Então, mais uma atuação nossa aí dando suporte aí para as cirurgias complexas torácicas. E os procedimentos combinados? Temos procedimentos combinados com a radioterapia, com a cirurgia. Com a radioterapia, essas lesões maiores não candidatas à cirurgia, a gente consegue fazer um approach tanto com radioterapia quanto com ablação, tentando melhorar a nossa performance em tratar essas lesões. Na cirurgia, especialmente agora na cirurgia robótica, a gente tem feito a marcação muito dessa maneira, então um nódulo pequeno no ápice esquerdo, praticamente um vidro fosco. Então aqui a gente agulha posicionada no intraoperatório, a gente tem usado o verde de indocianina para fazer essa marcação. Aqui já é na robótica com o Firefly acionado, né? Então você vê a marcação de onde a gente injetou para fazer a ressecção. E aí
essa eu acho que tema bem interessante, que é a abordagem dessas cirurgias mais complexas, de múltiplos nódulos pulmonares, você associar a melhor estratégia para cada nódulo. Esse nódulo é mais fácil para operar, opera, esse é mais fácil para hablar, a gente habla, e a gente faz uma composição dessa maneira. Esse caso, a gente avaliou no board, tinha um paciente de 65 anos com metástase de reto, já teve metástase de reto tratada no fígado, e apareceu com 3 lesões pulmonares, essas 3 lesões captantes aqui no PET, essa mais superficial paramediastinal, essa mais anterior, essas 2 saíam com ressecções sublobar mais tranquilas, e essa lesão mais próxima da veia pulmonar, na transição do segmento superior para os basilares, no lobo inferior direito, então, essa eventualmente poderia acabar numa ressecção mais ampla, então a gente propôs fazer ablação dessa lesão no mesmo ato cirúrgico, enquanto essas 2 lesões do pulmão esquerdo seriam ressecadas. E foi isso que a gente fez. Então, essa são imagens do centro cirúrgico, né, no intraoperatório. Aqui está a lesão, o nosso probe posicionado. E aqui, para quem não teve muito contato com a ablação, a gente vê aqui a lesão inicialmente tratada, e aqui como se comporta essa lesão ao longo do tempo com a tomografia até virar uma histeria fibrótica. Eu já estou finalizando, esse é o último slide, então a gente atua basicamente aí, tanto com a baixa complexidade, né, essas funções mais tranquilas, a gente ajuda de sobremaneira as cirurgias, principalmente para que elas sejam mais rápidas, com biópsias prévias. Então, não tem se corta um passo da cirurgia aí já para ampliação de margem. A gente ajuda com as marcações, a gente potencializa a alta complexidade com esses tratamentos combinados, a gente dá suporte nas complicações cirúrgicas também, com aqueles derrames loculados, ou mesmo com embolizações por sangramento. Eu queria agradecer o tempo de vocês, vou permanecer aqui para a gente fazer uma discussão e tirar algumas dúvidas mais para o final. Carlos, eu acho que... Obrigado, Juliano. Excelente apresentação. Agora eu estou revendo o conceito de needlescope surgery, né? Através de vocês colocando agulhas aí. Muito obrigado. Como foi me passada a discussão, vai seguir ao final. Eu vou combinar com o Fábio já está online. Ok, chefe. Já deveria ter dito para você, Juliano, Fábio, eu vou aparecer, não tome um susto, eu vou aparecer quando tiver faltando 1 minuto, acho que ninguém vai cortar a sua palavra, né? Mas só para que você tenha uma ideia, eu não combinei isso com o Juliano, mas eu vou combinar com você. Então, a palavra com você, eu vou fechar meu microfone e minha imagem, quando tiver 1 minuto, eu apareço, ok? Perfeito. Valeu, pessoal. Obrigado. Prazer estar aqui. Prazer estar aqui, é um enorme prazer, na verdade, com o pessoal do Norte, do Nordeste, do Sul. Dr. Rimarques, que vai falar depois de mim, é uma referência na patologia pulmonar, e eu fico muito feliz de estar aqui antes dele, como se fosse uma prévia, né, do professor. Eu sou da Sociedade Brasileira de Patologia, trabalho aqui no Ceará, na cidade de Messejana, com grandes cirurgiões, Dr. Neto, Dr. Antero, que estarão aqui também nesse simpósio, e trabalho no laboratório de patologia, e minha função aqui, de forma também bem resumida, porque seria impossível falar em 15 minutos sobre os biomarcadores de pulmão, tentar resumir o consenso da testagem mundial e o que a gente pode fazer aqui no Brasil. Não tem conflito de interesse em relação ao tema. A gente que trabalha com oncologia torácica está vivendo uma revolução diagnóstica e terapêutica, e eu fico feliz de estar participando dessa época com cirurgiões, oncologistas, radiologistas intervencionistas e radioterapeutas. E a gente vê que o câncer de pulmão foi responsável por quase metade do declínio geral das mortes por câncer nos últimos 5 anos. É o primeiro tópico. A mortalidade também diminuiu, quase que dobrou o declínio anual da mortalidade de câncer de pulmão. Isso aí não é visto na oncologia de modo geral em nenhuma área. E a sobrevivência de 2 anos do carcinoma não pequenas células aumentou quase 10% também. Isso é realmente espetacular que a gente tem visto nos últimos anos. E isso quem é responsável por isso são todos nós, né? Quem faz prevenção, detecção precoce, procedimentos diagnósticos. Aí o colega da radiologia intervencionista realmente mostrou outra revolução que a gente está tendo
no diagnóstico e na terapêutica com os colegas também. E na minha parte aqui, na biologia da patologia, a genética, o entendimento das mutações driver, e os métodos diagnósticos mais modernos, como NGS e quantificação multiplex. Não dá para falar de cada um desses biomarcadores, mas é só para mostrar para vocês que a patologia consegue detectar biomarcadores tanto no nível gênico, genético, como no epigenoma, como no transcriptoma, através de RNA mensageiro e expressão gênica. A proteína, a gente já faz isso há muitos anos, há décadas, com a imunohistoquímica, e agora também com metabolômica, lipidômica e glicômica, a gente consegue também achar biomarcadores no tecido. E aí a gente vê as testagens, os guidelines mundiais, a gente, aqui no Brasil, seguia através dessas sociedades internacionais, como a ASCO, o NCCN, o Colégio Americano de Patologistas e a IAUSC, que estará o Congresso Mundial agora em agosto. E aqui no Brasil a gente tem tentado também fazer esse tipo de consenso, de guideline, para poder orientar nossos patologistas na importância dos fatores pré-analíticos e analíticos, e a gente tem feito isso de forma também consensual e vai apresentar no nosso congresso agora em agosto, em Foz do Iguaçu. Se a gente olhar só para o NCCN de pulmão, houve 29 updates desde 2018, então eu acho que nenhum outro teve tanto update por causa dessa evolução e revolução na genética do câncer de pulmão. E aí, a gente também participou da tradução do último guia da IAUSC para português, está disponível online de forma gratuita para todo mundo, e a gente viu que fez também apresentações para os países de língua portuguesa, Angola, Moçambique e Cabo Verde. Olhando de forma mais atual para esse guideline de testagem molecular, a gente consegue identificar pelo menos 9 alvos muito importantes, com drogas-alvo aprovadas, e 11 se a gente incluir também estabilidade microsatélite e carga mutacional tumoral. E isso realmente, a gente tem que fazer tudo isso com um pequeno tecido que o colega aqui da radiologia intervencionista às vezes nos passa. Então, a gente tem que realmente ser os guardiões do tecido e tentar maximizar como a gente pode usar esse tipo de tecido. Isso acontece porque, obviamente, não vou falar sobre tudo isso aqui, mas a revolução da quimioterapia, desde quimioterapia citotóxica, da década de 90 até hoje em dia, que é dirigida por genômica e, além disso, também dirigida por imunoterapia, foi que nos fez ver que a identificação no tecido desses biomarcadores fará total diferença na sobrevida e no tratamento desse paciente. E também na escolha da cirurgia. Talvez a identificação de um drive vai fazer com que o paciente tenha uma terapia neoadjuvante que vá fazer com que isso seja mudar também a cirurgia do paciente. Eu gosto muito todo mundo tem que mostrar um gráfico de pizza nesses aulas de pulmão. Eu gosto muito desse porque fala realmente das drogas que estão aprovadas pelo FDA e espero que algumas delas sejam aprovadas no Brasil logo, e algumas que estão desenvolvendo, evolvendo, e algumas que também são importantes e são agnósticas. Então, ou seja, não interessa o tipo de tumor, mas se elas estiverem presentes, como PDL1 e TMB, vai haver uma droga específica ou uma droga que vai ser mais acionável nesse tipo de caso. Então, a gente tem todos esses alvos para poder testar e tentar identificar no tecido de forma concomitante. Se pegar todos eles especificamente, mais ou menos 60% dos tumores de pulmão, numa pequenas células, terão alguma alteração que pode ser alvo terapêutico. Então, a gente tem que fazer isso e decidir em reuniões multidisciplinares se será feito da forma na biópsia, na ressecção, na citologia, em que momento, e talvez também testar várias vezes no decorrer da terapia para poder a gente saber desses pacientes o que pode ser feito. Também a gente tem feito aqui no Nordeste uma identificação da nossa casuística molecular. A gente vê algumas diferenças do Nordeste em relação ao Sudeste, em relação à Europa, em relação à porcentagem de EGFR alta, e tem tentado colocar isso também na literatura para que seja conhecida. Quando a gente vê as modalidades de testagem, tem gente que me pergunta se não seria melhor logo usar NGS para tudo, mas a NGS DNA, infelizmente, ele é muito bom, mas não consegue detectar, por exemplo, N-tracker e PDL1, que a gente faz por outros métodos mais rápidos e mais baratos. Também é um exame ainda muito caro, não conseguimos fazer para todos os pacientes o NGS, por isso a gente lança mão
de testes que vão desde a imunossoquímica ao FISH, ao PCR convencional, que não é mais adequado, e aos os diversos tipos de sequenciamento de próxima geração. Como patologista, a gente tem, historicamente, a missão de classificar o subtipo tumoral. Então, a gente classifica que é um adeno, que é um escamoso, que é um neuroendócrino, mas hoje em dia a gente tem também que tentar, mesmo não conseguindo dar o diagnóstico adequado, tentar identificar as mutações-alvo, PDL1, MSI e TMB, porque isso talvez seja mais importante nos carcinomas pouco diferenciados, não pequenas células, do que identificar o subtipo tumoral. E, para isso, a gente tem que salvar tecido. Então, quais são as limitações da testagem? Às vezes, a gente tem insuficiente substrato, e limitação quantitativa realmente tem pouco material. Às vezes, a qualidade é subótima, e isso tem muito a ver com a pré-analítica, a fixação adequada, a forma como é fixado o material, e também a fração tumoral inadequada. Tem tumor, mas tem muito DNA não tumoral, e a gente tem que tentar dissecar esse tumor para poder aumentar a porcentagem de tumor nessa amostra. Isso é importante porque a celularidade total, a tumoral e a qualidade do DNA importam muito para o diagnóstico molecular adequado. Só para ter uma ideia, o elemento-chave do ensaio mutacional é ser capaz de identificar um alelo mutante no tumor a partir de vários alelos do tipo selvagem. Então, se eu tenho, por exemplo, um tumor com 20% de células tumorais presentes na amostra, vai ter 40% de fração tumoral na amostra, e isso pode ter diferença de acordo com o tipo de teste e o tipo de sensibilidade de cada teste. Isso importa muito porque, por exemplo, tem casos que a gente vê num sequenciamento de geração primeira, como o Sanger, a gente não consegue detectar o EGFR, por exemplo, nesse caso, mas de próxima geração, porque é mais sensível, a gente consegue detectar a alteração genética, nesse caso, de resistência e que pode ser alvo de uma nova terapêutica. E aí, tem aqui um exemplo de uma biópsia transtorácica, guiada por imagem, do colega radiologista intervencionista, que tem 3 fragmentos, não são ruins, mas quase todos os fragmentos eram pneumonia organizante. Lá na pontinha do fragmento, a gente tem algumas células tumorais que a gente tenta minimizar a imunossoquímica para identificar o tipo tumoral e aí fazer os testes moleculares para tentar identificar esses marcadores. Então, o nosso questionamento sempre no tumor board aqui que a gente faz de oncologia torácica, que no Brasil todo deve ser feito, é que genes devem ser testados em pacientes com câncer de pulmão, se o material é suficiente e quais os métodos disponíveis para a realização dos testes. E aí a gente tem uma lista de genes que são mais comuns e que têm alvo terapêutico. Então, eu acho que hoje em dia a gente tem que fazer pelo menos EGFR, ALK e ROS, além do BRAF, se você tiver disponível no seu serviço, e além do PDL1 por expressão por imunossoquímica de forma adequada, que é importante para escolha ou não da imunoterapia. O subtipo histológico, a gente gosta muito de dar nome a tumor, né? É isso que o patologista faz, e a gente tem uma relação até boa entre a presença desses tipos histológicos e TTF1 em relação a mutações como a EGFR, mas não é indicado usar o tipo tumoral para fazer qualquer tipo de teste. Todos os testes devem ser feitos em qualquer tipo de tumor, sendo ele não escamoso ou não pequenas células. Algumas alterações importantes, a identificação do ALK já tem pelo menos 20 anos, e a gente vê o ALK em tumores mais cribiformes e ricos em mucina, mas, de novo, não deve ser usado para esse tipo de testagem. A gente também consegue ver o ALK mutado em padrões em tumores cribiformes e sólidos com neocinete, esse é um achado comum, e também nos tumores que tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado como patologista, é os tumores que também expressam PME3, que podem ser ALK rearranjados. Os carcinomas ROS1 também têm alvo terapêutico, e você pode usar imuno como screening para esse tipo de alteração e confirma por FISH ou NGS. Esses tumores também são sólidos, tem macronucleose bem evidentes e células neocinete, e eles, historicamente, têm sido descritos como padrões sólidos com neocinete nesses tumores ROS1. O BRAF, hoje em dia, existe um imunossoquímico para ele, mas eu acho que deve ser feito já por RT-PCR ou NGS, junto com os outros marcadores moleculares. E MET também é importante. RET é um marcador raro em aproximadamente 2% dos tumores não pequenas células,
e ele prediz resposta a drogas-alvo, e por isso devem ser testados em todos os tumores não pequenas células. Recentemente, a gente tem muito pedido de fusão de gene tracker, ele está presente muito raramente, em menos de 1% dos adenocarcinoma de pulmão, e eles é uma fusão que pode ser, e ela pode ser identificada por imunohistoquímica, mas se for positiva, tem que ser confirmada por NGS. Então, a gente tem um grupo de marcadores iniciais que pode ser feito de forma rápida, como CARRAS, EGFR, ALK-PDL1, e aí um segundo grupo de moléculas que talvez podem ser feitas de forma sequencial, mas é mais indicado que seja feito de forma por NGS, de forma multiplex e de uma vez só. A gente nunca ligou muito para o CARRAS, que é o mais comum no câncer de pulmão, mas hoje em dia tem uma droga específica quando a mutação do CARRAS tem essa mutação no G12C, e por isso a gente hoje em dia tem mais interesse nessa molécula, e aí a gente está também tentando fazer, por RT-PCR ou NGS, a identificação do CARRAS. A EGFR não é uma mutação só, existem mutações em vários exons, os principais são os exon 19 e exon 21. É importante saber que as mutações no exon 20, que são inserções, elas podem predizer resistência a algumas drogas. Então, é importante também identificar que mutação no EGFR está presente para poder saber que droga de primeira ou segunda geração, ou hoje em dia já tem droga de terceira geração que pode ser usada nesses tumores. Então, como resumo, a gente tem uma adenocarcinoma de pulmão que pode ter terapia-alvo específica molecular, ou pode ter imunoterapia, se o PDL1 for alto, acima de 1 ou acima de 50%, dependendo do guideline, ou você pode ir para quimioterapia com imunoterapia combinada, se isso for possível no seu serviço. E aí eu tento fazer um update esse meu gráfico, ficou mais ou menos bonito, mas você tem um carcinoma não pequenas células, e aí você vai saber se tem ou não um drive mutation, e acima desse drive mutation você vai ver se ele tem expressão de PDL1, para fazer esse algoritmo diagnóstico e tentar, junto com o oncologista e o cirurgião, decidir se o paciente vai ou não para terapia neoadjuvante ou adjuvante, ou até a tentativa de curativa. Eu vou passar aqui pelos mecanismos de resistência pelo tempo, mas é importante saber que alguns mecanismos de resistência são importantes, a gente deve retestar os pacientes depois de uma progressão. Então, só para finalizar, eu acho que a evolução do paradigma da testagem de pequenas células vai da testagem molecular, identifica a mutação que pode existir, trata com a droga-alvo, a doença pode progredir ou progredir geralmente, e aí você vai fazer uma rebiópsia, e aí a importância dos colegas cirurgiões e radiologistas intervencionistas para fazer essa nova biópsia. E aí, tempo é importante, então a gente não pode demorar muito para fazer esses testes, o ASCO fala em, no máximo, 20 dias, então o que a gente tem feito aqui no Ceará é fazer uma testagem rápida, em até 2 dias, dos principais genes-alvo, EGFR, ALK, ROS e PDL1, e caso sejam negativos, ou o paciente possa fazer um teste amplo multigenético, a gente manda para fora do Brasil para fazer a testagem em NGS. Por último, só para falar que o PDL1 é um bom biomarcador, porque ele é preditivo, mas também ele é imperfeito, ele é uma variável contínua em porcentagem, pode ser induzido por condições fisiológicas e patológicas, como inflamação. Existe muita heterogeneidade temporal e espacial e temporal também. Então, a gente tem que decidir nos tumor board se vamos fazer o PDL1 na biópsia, e se o paciente for ressecado, vamos fazer isso na ressecção. Existem muitos marcadores que podem ser usados para o PDL1, muitos clones, e aí também, depende da droga que for ser usada, o oncologista deve saber que marcador pedir para o patologista saber e fazer de forma adequada. Não é fácil essa marcação, requer um pouquinho de experiência, porque o PDL1 cora tanto células inflamatórias como células tumorais, e existem algoritmos para a gente seguir para dar o diagnóstico correto em relação à porcentagem tumoral ou à percentagem combinada de células inflamatórias. E aí, por fim, eu acho que o futuro vai nos trazer tecnologias que possam envolver não só o PDL1, mas também outros marcadores de uma forma, de uma vez, vamos conseguir quantificar tudo isso. Através de análise digital, que vai nos ajudar o patologista a quantificar essas moléculas em cada tumor. Muito obrigado. Fechando com a Arara Azul de Leá, que só está presente em Canudos, na Bahia, para representar o nosso Nordeste do Brasil.
Muito obrigado, Fábio, e parabéns pela excelente apresentação, extremamente pedagógica, mostrando, sem sombra de dúvidas, que o patologista pode estar afastado dessa programação e o planejamento terapêutico disciplinar. Parabéns mais uma vez pela sua apresentação. Eu chamo agora o Dr. Rui Marques, ele já está conosco aí online. Estou aqui. Bom dia. Bom dia, Rui Marques. Prazer em revê-lo novamente. Fazer a mesma estratégia, professor Rui Marques, quando estiver faltando 1 minuto, sem interromper, vai aparecer minha imagem e a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar nessa mesa. Bom dia, Fábio. Excelente exposição, Fábio. Apesar do tempo, a gente sabe que falar de molecular de câncer de pulmão, de neoplasia de pulmão, nesse tempo é impossível, mas realmente ficou muito bom, eu acho muito interessante. Eu gostaria só de falar para vocês que eu vou falar um pouquinho para vocês de tumores neuroendócrinos de pulmão. É um grupo hoje que é tratado diferente, né, dos carcinomas não pequenas células, do outro grupo, que é maior, inclusive, né? Mas eu vou mostrar para vocês alguma situação que a gente vê atualmente em carcinomas e em tumores neuroendócrinos de pulmão. É interessante que 20% hoje corresponde, 20% dos tumores primários de pulmão hoje corresponde aos tumores neuroendócrinos. Entre esta incidência, 15% é de carcinoma de células pequenas, os 3% de células grandes e apenas 2% de tumor carcinoide. Lembrando que esses carcinoma de células pequenas teve uma redução da incidência, provavelmente por redução de tabagismo, pode ser que tenha sido isso, né? E as células grandes aumenta um pouco a sua incidência, pode ser por termos adquirido um pouco mais de conhecimento. E a gente sabe que esses carcinomas, os tumores neuroendócrinos de pulmão, eles têm um aspecto clínico interessante, que é, se vocês observarem esta figura, esse quadro, os carcinoides correspondem frequentemente à sexta década, os carcinomas à 7ª década. Agora, tumores neuroendócrinos de pulmão, o aspecto mais importante para diagnóstico realmente é a morfologia, a contagem de mitose, para você pelo menos considerar carcinoides e carcinomas. Isso é importante, porque os carcinomas, tanto de células pequenas quanto de células grandes, a mediana de mitose é muito alta, e o Ki67, como vocês podem ver, também tem uma aparência, uma frequência, uma positividade maior. E o TTF1, interessante é que TTF1, que é um marcador nuclear, no carcinoide ele cora mais a periferia do tumor, enquanto nos carcinomas, tanto de células grandes quanto de células pequenas, a positividade, a mediana, é alta, né? Em torno de 70%, 80% em cada um deles. Quando se compara tumores neuroendócrinos de pulmão com os tumores neuroendócrinos do trato gastrointestinal, o Ki67 no trato gastrointestinal, ele é considerado como diagnóstico, mas no pulmão o Ki67 ainda não é um critério para diagnóstico das neoplasias neuroendócrinas. Lembrando que existe uma importância do Ki67 para o diagnóstico, inclusive para o prognóstico nos tumores neuroendócrinos de pulmão. Quando se compara, por exemplo, carcinóide do pulmão e carcinóide do trato gastrointestinal, o diagnóstico de carcinóide de pulmão é muito mais precoce do que do trato gastrointestinal. E no trato gastrointestinal, quando se diagnostica um tumor carcinóide, metástase já é observado, inclusive à distância, como, por exemplo, no fígado. E outra observação é que o carcinoma de células pequenas, ele também pode ocorrer em outras regiões, essa informação é importante. Por exemplo, esôfago, bexiga, colo de útero e até em ânus. Quais são os marcadores que se utilizam nos tumores neuroendócrinos? Basicamente, a cromogranina A, a sinaptofusina,
que são positivos na maioria, esses marcadores são positivos na maioria dos carcinóides, e uma variável expressão em carcinoma, cerca de 20% de células pequenas são negativos para esses marcadores. O CD56 é um pouco menos específico, mas é positivo na maioria dos carcinomas, e o INSM1, que é a proteína associada ao insulinoma, que é expressa em carcinoides e carcinomas. Lembrar que o INSM1 também pode se expressar em outras neoplasias, como, por exemplo, alguns sarcomas e o carcinoma adenoide cístico. Enolase, a NSE, enolase neurona específica, não se usa mais, né, como marcador neuroendócrino em tumores de pulmão. O TTF1 é positivo em 30% de carcinóides. É interessante que a positividade do TTF1 em células pequenas está associada com a expressão de marcadores neuroendócrinos nesse tipo de tumor. O carcinoma de células pequenas, em primeiro lugar, ele passou por umas definições, por nomenclaturas desde 1967, que foi a primeira. Então, historicamente, foi mais ou menos isso. Em 67 foi a primeira classificação. Ele foi denominado, inclusive, linfocítico-like, por causa do seu aspecto morfológico. Lembrar que tumores neuroendócrinos de pulmão, a morfologia é primordial. Então, esses termos foram utilizados lá em 1967, e isso foi chegando, se alterando. Em 81 foi inserido o termo, por exemplo, old cell, e o combinado. Em 98, a Yalski já definiu com certeza o carcinoma de células pequenas, até nessa época foi chamado de puro. E desde 1999, o carcinoma de células pequenas é o que nós consideramos hoje. Não existe esse termo carcinoma indiferenciado de células pequenas. Existem alguns termos que se usa até ainda hoje, né? Mas hoje a definição, o sistema de classificação definiu como carcinoma de células pequenas e o carcinoma de células pequenas combinado. Existe morfologia definida para o carcinoma de células pequenas. Isso é muito importante, essa definição na avaliação do patologista da primeira amostra. Lembrar que o Fábio está acostumado, nós acostumamos a receber, o patologista hoje recebe cada vez amostras menores e ele tem que fornecer cada vez mais um número muito grande de informações a partir de um volume pequeno de células tumorais. Então, para isso, a morfologia, no caso de tumores neuroendócrinos, de pulmão, principalmente carcinoma de células pequenas, é extremamente importante. Esse termo, que foi chamado em 1967 de linfocítico-like, é porque tinha uma correspondência a mais ou menos um volume de 4 a 5 linfócitos de tamanho. Então, essas são as características morfológicas. Lembrar do alto índice mitótico, a necrose, tem o crushing, fenômeno de diazopase, que é o DNA que nós observamos na parede do vaso, e a questão da combinação, ou seja, o carcinoma de células pequenas pode ser combinado em até 10% dos casos, carcinoma de células grandes, um pouco menos de 5% com escamoso e também com adenocarcinoma. Então, esta é a situação que hoje a gente vê com carcinoma de células pequenas. Essa é a morfologia clássica, telogiratório, superfície. Lembrar que o carcinoma de células pequenas ele se origina de células neurosecretoras do epitélio, da região da região subepitelial, do epitélio respiratório. Esse é o aspecto clássico, né? Um lençol, muita figura de mitose, um alto índice mitótico, e essa célula que o citoplasma praticamente nós não observamos, né? As áreas de crushing do carcinoma de células pequenas, e a proposta que já vem sendo discutida há alguns anos, que é os subtipos biológicos transcripcionais, né, do carcinoma de células pequenas, são fatores de transcrição, e hoje, basicamente, existem uma proposta de pelo menos 3 subtipos, né, biológicos, e um, que é o IAP1, que atualmente merece um pouco mais de discussão, mas consolidado nós temos o ASCL1, o fator de transcrição neurogênico, o NeuroD1, e o POL2F3, que é
é um domínio, todos eles são fatores de transcrição. Esse homólogo 1, ASCL1, é o quimiosensível, corresponde a mais ou menos 70% dos casos, e o PO2F3 é um regulador de Tufts cells. Tufts cells são células que estão presentes na maioria dos revestimentos mucosos então, estas, não se sabe exatamente o papel dessas Tufts cells, mas tem-se certeza que elas se associam com a resposta imune. E tem uma situação interessante que o carcinoma de células pequenas, com pouco ou nenhuma expressão de marcadores de neuroendócrinos, tem uma positividade adequada de PU2F3. O carcinoma de células grandes é morfologicamente a mesma característica, você tem que ter morfologia de tumor neuroendócrino para você chegar à conclusão se pode ser um carcinoma de células pequenas ou de células grandes. A morfologia é bem substancial, é a organode, tem paliçada, trabécula, roseta. Também o carcinoma de células grandes tem um limite muito alto de mitoses. A questão de 2 milímetros quadrados, 10 mitoses por 2 milímetros quadrados, isso significa 2 milímetros quadrados é mais ou menos entre 8 e 10 campos de grande aumento. O KI67 é 70 a 100%, não tem menos gray zone. E a morfologia do carcinoma de células grandes, você tem que ter, para diagnóstico de carcinoma neuroendócrino de células grandes, você tem que ter a morfologia. Essa morfologia ela é fundamental, que você tem um score para você fazer a avaliação, e um marcador, pelo menos, neuroendócrino, que aí você consideraria qualquer positividade dos marcadores que já mencionamos, e o total do score que é requisitado para o diagnóstico de carcinoma neuroendócrino de células grandes. E, finalmente, os carcinoides. Carcinoides, morfologicamente, você consegue, na grande maioria das vezes, você diferenciar carcinoide de carcinomas, pelo menos na grande maioria das vezes, a questão é você recebe material que às vezes você não tem um conjunto de células neoplásicas suficiente, mas o que é importante na morfologia do carcinoide é você ter a relação, a aparência de um tumor neuroendócrino com todas as características e uma cromatina que aparentemente ela nos ajuda bastante, que é uma cromatina salpicada. Existem 3 variantes, e o básico é típico, que tem duas mitoses por 2 milímetros quadrados, e atípico, 2 a 10 mitoses por 2 milímetros quadrados, entre 8 a 10 campos de grande aumento, dependendo do microscópio. E essa variante, que é a proliferativa, que tem mais de 10, e um KI67 acima de 30. Esse é o aspecto clássico do carcinoide quando é na região central, uma via aérea, cartilagem. E essa entidade que está sendo discutida mais recentemente, que é o carcinoide proliferativo, ou altamente proliferativo, que ele tem alterações do gene MER1, que são típicas de carcinoides, mas não apresenta alterações de RB1 e TP53, que são típicas de carcinomas neuroendócrinos. Só que a progressão e a resposta são semelhantes aos carcinomas, tem uma recorrência maior, e o KI67 nós chamamos de gray zone, a zona cinzenta, que é uma situação que não fica nem para carcinoma e nem para carcinoide. O KI67 fica entre 20% e 60%, que é a zona cinzenta, e essa merece um pouco de estudo para avaliar o comportamento clínico e de resposta desse tumor carcinoide proliferativo. O KI67 nos tumores carcinoides ainda tem um papel indefinido. A Organização Mundial de Saúde sugere que você relata isso no laudo, reporta isso no laudo, assim como as sociedades europeia e americana sugerem que você reporta isso no laudo. Quando tem um KI67 maior que 10%, o prognóstico é adverso, isso foi visto em ressecções. Normalmente, carcinoides têm entre 1% a 20% de KI67, de índice de KI67, que é o índice de proliferação, e carcinomas maior que 50%. Vocês viram carcinoma de células pequenas e carcinoma neuroendócrino de células grandes, o KI67
é mais alta. O patologista recebe, as amostras são muito pequenas, então o que nós fazemos é fazer a gestão desse fragmento, como o Fábio disse há pouco. Em tumores neuroendógenos do pulmão, você deve ter cuidado na avaliação de amostras pequenas, porque às vezes o material não é suficiente para você submeter esse material à imunistoquímica. Então, é importante que você tenha uma avaliação eficaz e ter um pouco mais de cuidado quando a amostra é muito pequena e você não tem quantidade de material suficiente para a imunistoquímica, por exemplo. Daí a importância de você fazer uma discussão multidisciplinar com o cirurgião, com o oncologista, para que essa situação seja possível, para que a gente possa ter uma noção do todo. É importante que a gente tenha uma integração maior, nós fazemos isso diariamente, é importante que a gente faça essa integração no nosso dia a dia, porque os tumores neuroendógenos de pulmão ainda merecem uma atenção maior em relação à imunistoquímica e a alguns estudos moleculares. Eu agradeço muito, agradeço a presença, agradeço a paciência de vocês, muito obrigado, e é um prazer muito grande para mim, um abraço a todos. Muito obrigado, professor Rimarques, como sempre, uma aula que a gente tem grandes ganhos, né, pedagógicos, e, professor, tenho feito um trocadilho de palavras que digo que Travis nos tirou das trevas quando desenvolveu toda essa nova classificação, né, que nos trouxe uma doença que era pouco conhecida ou desconhecida do adenocarcinoma, com as implicações radiológicas, terapêuticas e prognósticas, né? E, mais uma vez, os patologistas eles estão extremamente essenciais nesse tipo de discussão. Então, todos estão com as câmeras abertas, isso. Estou olhando aqui se tem alguma pergunta no nosso chat. Enquanto elas nos chegam, eu tenho aqui algumas considerações que algumas me passadas no meu celular pessoal, outras minhas mesmas. Para o doutor Juliano, quando é que a gente poderia contraindicar? Vou fazer um breve relato. Em 1988, quando eu cheguei em Natal da residência, era eu que fazia essas funções, nós não tínhamos radiologistas para isso, né? Hoje já não precisamos mais. Eu trouxe uma agulha de Zimmermann, que um radiologista da minha residência, não sei nem se ela existe mais, e quando o enfisema bolhoso pode contraindicar uma punção transtorácica, né? E outra questão é que sempre foi dito para a gente, cirurgião, na hora que você tem um nódulo, não puncione ele antes de fazer o PET, porque a punção pode acender o nódulo. E aí eu vi você colocando aí que no PET você tem, na hora, um impacto da sua ablação. O quanto a intervenção de vocês pode dar um falso positivo para o PET? Essas duas considerações para doutor Juliano. Ótimas perguntas. Começando aí com a questão do enfisema, né? O enfisema, a questão aí é ficar um pneumotórax com a fístula de alto débito, né? Essa é a complicação que você quer evitar nessa situação. Aí, a única saída que a gente tem é tentar navegar a agulha pelo parênquima mais sadio até chegar ao nódulo. Então, a gente vai estudar se vai fazer o acesso anterior, lateral, posterior, e a gente vai estudar acessos oblíquos para fugir dessas bolhas maiores. Mas, olha, geralmente esses pacientes com enfisema bolhoso dessa maneira já têm uma função pulmonar muitas vezes comprometida, a cirurgia tem que ter uma indicação mais assertiva, então a gente acaba aqui não contraindicando para fazer mesmo com enfisema bolhoso significativo. Fístulas de alto débito, broncopleurais de alto débito pós-biópsia, são raras, mas acontece. A gente tem umas estratégias para tentar minimizar isso. Eu mostrei a injeção do sangue autólogo no trajeto da biópsia. A gente tem alguns outros agentes que a gente consegue fazer sangue na pleura. Tem algumas outras saídas que a gente consegue fazer para minimizar isso.
mas contraindicar a biópsia por um enfisema bolhoso, a gente acaba não contraindicando. A segunda pergunta era sobre o falso positivo da biópsia no PET. Realmente, aí na jornada do paciente, se tem uma indicação de fazer um PET, que esse PET seja feito antes da biópsia, né? Então, isso aí a gente sempre procura otimizar esse fluxo, que o PET seja feito antes da biópsia. Isso realmente pode acontecer, tá? E pode ser muito prejudicial ao PET, especialmente se tem uma hemorragia alveolar perilesional, algo que não é tão infrequente assim, e vai modificar completamente a imagem do PET. Então, a gente tenta, de toda maneira, que o PET seja feito antecipadamente. Aquele caso que eu mostrei, Carlos, era uma ablação, né? Aquela ablação, ela foi feita dentro do PET, porque era uma lesão muito irregular, e a gente estava com medo de ficar uma área de tumor residual. Então, a gente queria ter certeza que a gente tinha coberto todo o tumor. E era uma ablação que tinha uma limitação para a área de ablação. A gente estava muito próximo da pele, muito próximo do pericárdio, então a gente tinha uma área pequena para fazer margem, então a gente quis colocar no PET para a gente melhorar o planejamento. Se me permite fazer um gancho com os colegas patologistas aqui. Ótimo. Olha, o Fábio comentou aí que é o guardião dos tecidos, né? A parceria que a gente tem com os patologistas é um negócio assim que é fundamental, especialmente no pulmão. Quando a gente faz biópsia de fígado, por exemplo, as nossas agulhas são mais calibrosas. Onde a gente faz agulha de menor calibre é no pulmão. E é por isso que a gente faz as biópsias de lesões centrais, pequenas. Os fragmentos, realmente, eu vi que os dois comentaram, a gente recebe pouco material. De fato, mas a gente tem entregado cada vez menos material com agulha mais fina, porque vocês têm dado cada vez mais coisa com menos material, e aí vai entrando num ciclo, menos material e vem mais coisa. Então, é interessante que isso aconteceu, e muito disso eu aprendi muito com o patologista em sala. É muito interessante essa parceria quando a gente chama o patologista. Tem lesões que são mais necróticas, a gente acaba fazendo muito mais fragmento. Tem lesão que é lesão inflamatória, então o patologista não consegue ver tumor, a gente manda para as culturas. Impacta muito positivamente essa interação do nosso procedimento com o patologista em sala. Agora, eu sei que tirar o patologista do laboratório também tem o seu custo, não só de tempo, mas de trabalho que está ali, né, que fica demandando, você já tem a atividade no centro cirúrgico e atender mais ali a demanda da radiologia intervencionista, mas o trabalho de vocês é extremamente ligado ao nosso trabalho também, nessa performance para o diagnóstico, e só melhorou muito a performance do pulmão pela atuação dos patologistas. E eu acompanhei muito fiquei muito feliz, porque a gente foi cada vez com a agulha mais fina, mas a gente está no limite da mais fina. A próxima mais fina é uma PAF. Então, a gente não chegou nessa ainda. Que legal, cara, saber disso. A gente também tem uma boa relação aqui com radiologia e com a cirurgia. E só um comentário rápido, inclusive, nessas minhas idas à sala da tomografia com um colega, também, uma coisa que a gente começou a fazer, melhorou muito nossa vida de patologista, quando tiver mais de 3 ou 4 fragmentos, tentar colocar em frascos separados. Isso ajuda a manter o tecido mais linear e não fragmentado. E aqui no laboratório, o que a gente faz também é dividir, quando tem muitos fragmentos, e a gente agradece quanto mais fragmento, melhor para a gente, também dividir em vários blocos, porque aí eu consigo fazer vários testes e não perder tecido ao mesmo tempo. Toda vez que você coloca o bloco de parafina no micrótomo, você tem que desbastar um pouquinho e acaba perdendo material. E a do DNA é uma riqueza. Então, a gente dividindo o material em 2 ou 3 blocos, colocando 2 fragmentos ou 3 no máximo por bloco, eu consigo fazer um imunohistoquímico, outro eu mando para molecular, outro eu faço um GFR em um álcool rápido, e tem sido interessante. Aí você fala do PAF, rapidamente, quando a gente vai passar para ver os EBUs dos colegas cirurgiões ou os EUs dos endoscopistas, aí sim, é um trabalho que eu acho bem difícil, porque saber se tem material, às vezes, não é fácil. E aí eu tenho até um pé atrás em relação ao Rose, né, que é o patologista na sala para fazer os EBUs,
porque eu acho que a gente acaba perdendo muito material também nas lâminas. Então, quando a gente tem muita suspeita de tumor, eu prefiro que coloque tudo em formol e a gente faz aqui o emblocado de células, o cell block, para poder ir para molecular, do que ficar, entre aspas, gastando material na lâmina para poder saber se tem material adequado. Nos abusos, né? Na biópsia, não, eu acho interessante também. Muito bem. Eu queria provocar, não poderia perder essa oportunidade de ter dois patologistas de gerações diferentes, o professor Rimarques, que sempre foi, desde que eu me entendo da cirurgia torácica, da época da residência, e nova geração aqui, e colocar para os dois essa provocação. Há espaço e esperança para que a biópsia de congelação possa ser usada de forma mais assertiva para a definição da existência do STAS durante um ato cirúrgico? E se há... Desculpa, eu não entendi a pergunta, Carlos. Biópsia? Se na congelação, como é que está ou estão as perspectivas de vocês definirem a presença de STAS numa biópsia de congelação, porque isso faz diferença para nós cirurgiões entre uma segmentectomia ou uma lobectomia, já que existem trabalhos mostrando a correlação de recidiva na presença de STAS, e que é uma situação um pouco frequente, mas a gente eu encontrei recentemente, é um derrame pleural não visto no pré-operatório, você faz sua vídeo ou cirurgia aberta, está ali um derrame pleural, e a gente, se ele for citopositivo, a perspectiva de que na congelação se tenha um aprimoramento ou uma possibilidade de aprimorar a presença de STAS ou dizer que tem células neoplásicas num derrame pleural, numa forma de tipo congelação, para os dois. Professor Rimarques, vamos dar o privilégio a ele, Fábio. Porque eu sou mais velho, você está... Não, é difícil para ele mesmo. Tá bom, cara. Não, mas é assim, é interessante a história do STAS, né? O Fábio sabe disso. O STAS, ele só foi... por que o STAS começou a ser divulgado em relação à congelação? Porque quem publicou a primeira vez foi um cirurgião de tórax, né? Então, por isso que tem toda essa história do STAS. Mas de alguns trabalhos que nós tivemos acesso, Carlos, existe muito falso positivo. O número de falso positivo inviabiliza você inviabiliza você avaliar o STAS na congelação. Então, o falso positivo não é adequado. E se você tiver resultado de um falso positivo de STAS numa congelação, saiba que isso vai ter um impacto maior no doente. Você vai ampliar, ou você vai fazer uma LOBER, ou, quiçá, uma pneumectomia. Então, isso inviabiliza. Eu conversei com o André Moreira, que o Fábio conhece também. O André, lá no serviço dele, que em Nova York, ele já não faz mais STAS para detecção, não faz mais congelação para detecção de STAS. Então, aqui no nosso serviço, o João Alessio está aí presente, nós tivemos um impulso inicial de fazer avaliação de STAS em congelação, mas depois de conversar e de ler um pouco, nós inviabilizamos essa avaliação na congelação. Tá? Rapidamente eu concordo. Inclusive o André Moreira, que está lá na NAIU, publicou um artigo agora, em 2022, falando da baixa sensibilidade, baixa especificidade da congelação. Aí agora ele insere um dado importante. Ele fala que em pacientes que estão, cada vez mais os cirurgiões estão inventando segmentectomia, né? Desculpa a palavra. Então, cada vez mais a gente está vendo mais segmentectomia em vez de lobectomia em pacientes mais idosos ou que têm risco cirúrgico. E ele acha que o grau histológico é mais preditor de resposta do que o STAS. Então, né, nesse artigo que ele publicou, ele falou que se tiver um tumor sólido ou micropapilar na congelação, esses dados são mais importantes do que a presença ou não de STAS para saber se vai ter uma lobectomia. Então, não é consenso, não é recomendação ainda, mas talvez venha essa nova mudança aí no
no algoritmo. Muito interessante. Uma última provocação para os patologistas. Quando vocês acham que a gente deve insistir na presença de mutação genética num primeiro exame que deu negativo, numa paciente típica? Ou seja, mulher jovem, não fumante, e que no primeiro exame veio negativo para as mutações que nós solicitamos habitualmente, como muito bem Fábio colocou. Quando devemos insistir de que isso pode ter sido, entre aspas, um erro de diagnóstico? Tem muita relação com o método utilizado. Eu acho que se foi um método moderno, com RT-PCR, ou no COBAS, ou no IDILA, ou no NGS, e você tinha garantia, o patologista que tinha uma porcentagem de DNA tumoral naquela amostra, eu acho que dá para confiar. Aí vai depender muito dessa conversa do patologista com os colegas no tumor board para saber se tem muita necrose, se o material é inadequado. É muito mais em relação à quantidade de material do que do exame em si. Eu acho que hoje em dia ninguém mais faz sequenciamento de primeira geração aqui para dar diagnóstico molecular de pulmão, como o Sanji. Eu acho que já ficou passado isso. Então, se tiver um método adequado, eu acho que dá para confiar sim. E aí a gente vai, talvez, fazer não no mesmo tecido, mas em outro tecido, né? Aí vai ter que, de novo, falar com um colega aí da radiologia para ir no linfonodo ou em outro sítio ou outro tumor para poder saber se consegue um material mais adequado, com fixação boa para fazer o teste molecular. Professor Marcos, gostaria de fazer algum comentário com essa observação? Não. Obrigado. Fábio já abordou praticamente tudo, né, Fábio? Parabéns. Bom, o João Alessio está levantando a mão. João, abre o microfone e a sua imagem. Obrigado, Cabeto. Foi o João ótimo. Sempre levanta a mão. O João sempre levanta a mão, né? Mas vou abaixar agora, calma. Foram ótimas as apresentações. Eu achei interessante essa. Eu pus até a gravata em homenagem ao Cabeto. Eu vi o Cabeto elegante, assim eu vou pôr a gravata. Eu sempre fico em dúvida, nesse comentário do EUS, a diferença da citologia para a patologia, né? Se a gente tem uma visão diferente do patologista para o citologista. Eu gostaria que vocês comentassem isso, né? A especialização em citologia ou se vai fazendo bloco, como foi dito, e que isso possa ajudar, como o Fábio falou. Eu queria que vocês comentassem sobre isso. E também a possibilidade de fazer os marcadores nesta citologia, né? No material só aspirado, ao invés do material com biópsia mesmo, com tecido. Obrigado. Quer falar, Fábio? Quer falar, professor? Eu falo. Não, assim. O João é assim, desculpa. Eu acho que a citologia, a citopatologia, ela hoje ela é uma especialidade. Hoje ela é uma subespecialidade da patologia. O citopatologista, na opinião nossa, minha, do Fábio, com certeza, o citopatologista hoje ele faz a patologia como especialidade, depois ele faz a citopatologia. Diferente da minha época, nos idos dos anos 90, do século passado, né, já dá para falar isso, que é um absurdo, né? Eu não sou um cara tão velho assim, mas eu sou a maioria aqui é do século passado, o Fábio talvez não. Mas eu acho que a citologia, na nossa época, o patologista fazia a patologia e citologia. Hoje não, hoje é uma especialidade altamente diferenciada. A única peculiaridade é que, quando se fala em citopatologia e em carcinomas de pulmão, aí é um capítulo um pouco mais, você tem que ter um pouco mais de cuidado. O Fábio acabou de falar que quando você tem necessidade de material suficiente para você fazer testagem molecular, inviabiliza, a minha opinião é a mesma, inviabiliza aquela situação de você fazer uma punção, uma PAF no nódulo ou linfonodo e ficar fazendo lâmina, entendeu? Isso você consome o volume de células que você teria para fazer testagem, com certeza. Mas isso é uma peculiaridade, isso é uma particularidade, tá? Essa é a minha opinião. Só para complementar rapidamente o que o professor falou, eu não gosto de citologia, porque eu não treinei como citopatologia. Eu tenho um colega que faz muito isso.
Mas em relação à testagem molecular, o que é recomendação hoje da IALSC é usar bloco de células. Então, a gente pode usar as lâminas para poder extrair DNA, mas não é muito bom. PDL1 funciona bem na sorologia, mas realmente para teste molecular NGS, aí todos aqueles genes que eu falei, o ideal é realmente colocar as células no bloco de parafina. E para isso, a gente tem que ter o material no formol e não nas lâminas em álcool, né? Então, eu falo aqui para os colegas da cirurgia e da radiologia. Quanto mais estiver no cell block, no EBUS, vai ser melhor para poder fazer exame molecular depois. Mas se o paciente for para cirurgia, se for um N0 for para cirurgia, tudo bem. Ou em um N1 único, então pode ser, mas a gente vai usar esse molecular depois na biópsia do primário. Mas se for o único material que a gente vai ter, vai ser a do EBUS, eu prefiro que vá para o cell block do que para as lâminas. Aproveitando que nós estamos num ambiente extremamente pedagógico, né, com os alunos da Universidade Federal do Amazonas, eu gostaria de provocar Juliano Ribeiro. Nós sabemos da relação risco-benefício, mas eu acho que isso, do ponto de vista pedagógico, seria interessante. Com certeza, todos nós já ouvimos essa consideração, seja de pacientes ou de qualquer outro profissional da área da saúde, riscos de implantação durante uma punção transtorácica com agulha. Isso lógico que é um mundo, mas assim, o que você poderia dar de informação sobre isso, Juliano? Boa pergunta. Essa pergunta é relativamente comum, né? A gente tem algumas soluções que ajudam a minimizar esse tipo de implante. Uma delas que a gente já usa há bastante tempo é uma biópsia que a gente faz coaxial, né? Então, a biópsia coaxial, a gente coloca uma agulha que ela fica um cilindro por fora e como se fosse uma espécie de uma cânula perfurante por dentro. A gente tira essa cânula perfurante e a agulha trucute, que é a que encosta no tumor, ela passaria somente por dentro dessa e não teria contato ao longo de todo esse trajeto onde a gente fez a biópsia. Eu lembro quando há 20 anos atrás não tinha esse tipo de agulha, né? Então essa agulha já tem bastante tempo, né? Deve ter uns 15, algo entre uns 15 anos que a gente faz biópsia com essa. E a gente também diminuiu o calibre da agulha. Então, são duas coisas importantes aí em relação a implante tumoral. Agora, você perguntar para mim, você já viu alguma? Eu já vi. A gente trabalha em serviços de alta demanda de biópsia de pulmão. Que eu lembre, a gente teve um caso ao longo de praticamente 18 anos de rastreio. A ocorrência, então, é uma coisa muito, muito rara, né? Muito rara. Mas tem relatos e, mesmo com essa técnica coaxial, você sempre tem uma possibilidade de implante. Eu já vi, o único caso que a gente teve foi implante na parede posterior. Foi um caso de implante na parede posterior. E a gente foi rever esse caso e não viu nada de melhoria que a gente poderia ter feito nele. Então, foi um caso de uma biópsia bem tranquila, que não teve complicação, com agulha adequada e com a técnica coaxial. Então, realmente, é algo que pode acontecer, mas aí eu respondo essa pergunta também de uma outra maneira. Eu falo, esse é o modo menos invasivo de a gente obter esse diagnóstico. Então, são essas as duas considerações. É algo muito, muito raro, mas é o modo menos invasivo de a gente ter esse diagnóstico. Então, eu coloco a resposta dessa maneira. Obrigado, Juliano. Alguém tem alguma consideração entre vocês, ou aqui na plateia eu não estou conseguindo ver nada? João Alessio, tem alguma coisa? Já que ele gosta tanto, né, professor Marcos, de levantar a mão. Obrigado, não, foi ótimo, obrigado.
João, então, primeiramente eu agradeço a todos os três, o professor Rimarques, Juliano Ribeiro e Fábio Távora. Foi uma excelente exposição. Acho que todos ganharam bastante com essa inserção, né, desde o ponto de vista dos alunos até a ponta, como nós, cirurgiões de tórax e diversas especialidades aqui envolvidas, como os oncologistas também. E deixo as palavras finais para vocês três e depois João Alessio assume a segunda mesa. Professor Rimarques, professor Juliano e Fábio, por favor, façam suas considerações finais para a gente encerrar essa mesa. Olha, eu agradeço muito o convite, agradeço muito a oportunidade de participar com vocês. É um prazer estar numa mesa com o Fábio. Eu gostaria muito de agradecer o Juliano, a você, Carlos. E para mim é sempre muito. Eu sou muito acadêmico, né? Eu gosto muito de academia e trabalho hoje. Hoje eu trabalho apenas numa academia, que é a Escola Paulista de Medicina, com muita honra, com muito prazer. E tento fazer da forma não muito competente como o Fábio, porque o Fábio tem uma estrutura diferente da minha. Nós trabalhamos com pacientes SUS, viu, Fábio? Então, nós temos pouca oportunidade de oferecer para o nosso doente o que eu gostaria muito. A gente só oferece a testagem molecular aqui, só oferecemos quando tem protocolos. E aí nós mandamos o material para fora, mas eu não tenho aqui no serviço a oportunidade de fazer mutações, a testagem, fazer um FISH, fazer um CISH, mas a gente gostaria que isso acontecesse também para a nossa população de mais de 130 milhões de doentes que dependem do Sistema Único de Saúde no Brasil, mas eu ainda acho que tem esperança ainda de considerar essas oportunidades. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade e agradecer o Fernando pelo convite, né, porque começou com o Fernando Westphal. Muito obrigado, um bom dia a todos, uma boa semana a todos vocês, muito obrigado mesmo. Um abraço a todos. Então, deixa eu comentar, então, aí o Fábio fecha. Eu também gostaria de agradecer o convite, é sempre muito interessante a gente ouvir onde está a ponta que está do lado, onde está o avanço tecnológico na ponta que está aqui ao lado, nas explanações aí do Rimarques e do Fábio. A gente tem uma convivência muito, muito interessante nesses tumor boards, e aqui acontece um pouco isso, né? Você vê a visão do patologista, que ele está fazendo ali atrás da salinha ao lado, e o que a gente está fazendo para cá, mas quando coloca todo mundo junto para conversar, sempre sai alguns insights e algumas ideias muito boas. Então, eu já participei do simpósio do ano passado, que foi muito interessante também, e participo mais uma vez desse ano com muito prazer. Muito obrigado pelo convite, e foi uma excelente explanação aí de todos. Parabéns. Então, pessoal, para fechar aqui, um prazer enorme, estou à disposição. O professor Rimarques é uma referência nacional da gente, que faz patologia pulmonar, e foi bom finalmente participar de uma mesa com ele, não só assistir às aulas dele. Eu também trabalho no SUS, professor, e realmente eu vejo as dificuldades, e é até frustrante, porque a gente sabe que o paciente pode ser tratado, poderia ser tratado, mas não tem acesso ao teste molecular. E aí eu vivo também no outro mundo particular, mas infelizmente não é um hospital como o Juliano, que tem tudo, né? Então, eu passo mais tempo no WhatsApp hoje em dia com os cirurgiões e com os colegas do que no microscópio, tomando essas decisões, fazendo esse tumor board online, que é a cor do Brasil, né? Mas a gente vai tentando fazer o melhor para os nossos pacientes. E, de novo, é muito empolgante estar participando dessa época da patologia torácica, que eu acho que realmente espetacular, todo mundo junto, unido em prol dos pacientes. Então, muito obrigado e bom evento para todos aí. Obrigado a todos. Antes de passar a palavra para João Alessio, que já está ali ansioso. Eu só queria convidar vocês a ficarem na próxima mesa, se vocês puderem aí. Sim, patologistas, então seria bem interessante, porque vai ser discutido o avanço do tratamento, então eu acho que é bem interessante também ter essa área, se o Juliano também puder ficar, e os patologistas estarem com a gente. Obrigado, Cabeto, desculpe. Obrigado, João. Só para, pegando o gancho que o professor Rimarques disse, eu estou falando aqui de dentro de um hospital universitário, de um evento promovido dentro de outro hospital universitário em Manaus,
E se alguém tinha alguma dúvida da importância do SUS e das universidades, a pandemia mostrou isso, né? Então, é muito prazeroso ver essas ações, né? E nessa junção do tumor board, né? A literatura mostra isso, que quando as decisões de um paciente com câncer de pulmão é feito num ambiente como esse que nós estamos, o resultado é melhor do que se ela é tomada, as decisões são tomadas por um ou outro grupo. Então, eu agradeço a todos, deu por encerrada essa mesa,